Boa noite! Tudo bem com você? Hoje é dia 15 de abril de 2025 e nós estamos aqui para mais uma live sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Hoje é terça-feira, 20 horas e 5 minutos, conforme combinamos. Nós estamos aqui para falarmos sobre esse livro poderoso que tem transformado a vida de tantas e tantas pessoas que têm lido esse livro. E eu quero te pedir, primeiro eu quero te dar boa noite, boas-vindas, boa noite a Maiara que entrou, boa noite você, Roberta, boa noite, Flor, boa noite você que está aqui conosco. Eu quero te pedir para que você encaminhe esse aviãozinho para que mais pessoas possam assistir essa live conosco. Uma live que vai falar sobre o capítulo 12 do livro A Lei do Reconhecimento. E o capítulo 12, ele fala sobre reconhecimento de um homem de Deus. Esse capítulo é poderoso. E quem estará comigo nesta live hoje será a minha amiga Cláudia, lá de Brasília. Minha amiga Cláudia já entrou. Boa noite, Cláudia, minha amiga querida. Nós falaremos hoje sobre o reconhecimento. Eu vou até anotar aqui, ó. Reconhecimento de um homem de Deus. E você que entrou aqui agora, boa noite, Miss Duda, que saudade de você. Boa noite, Dona Terezinha. Reconhecimento de um homem de Deus. Eu gostaria que você que entrou aqui agora, que você, por favor, convide mais pessoas para estar nessa live conosco. Convide mais pessoas. Eu vou fazer uma breve introdução antes de admitir aqui a minha amiga Cláudia. O livro, logo no início do reconhecimento de um homem de Deus, ele fala assim, que ou você é um cativo ou você é um libertador. Homens e mulheres de Deus são libertadores. E aí eu queria ler um capítulo que está na palavra de Deus para você, que está em Isaías. Aliás, eu quero ler um versículo, né? Isaías 61:1. Fala assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com os corações quebrantados, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento de um homem de Deus. E um homem de Deus na sua vida, um homem ou uma mulher de Deus, ele pode te tirar do cativeiro e te trazer para a liberdade. Então eu vou te admitir aqui a minha amiga Cláudia. Boa noite a todos vocês que entraram. Boa noite, minha prima Babi. Boa noite, Solange. Boa noite a todos vocês. Cláudia, eu vou te admitir aqui para que nós possamos fazer essa live juntas, para que você contribua com o tanto que Deus colocou no seu coração. E você que entrou aqui agora, não saia, fique até o final, porque nada é por acaso. Eu e a Cláudia orávamos antes de começarmos essa live e nós pedimos para o Senhor que Ele colocasse aqui nessa live apenas as pessoas que precisam ouvir sobre isso. Então, eu já te convidei aí, viu, Cláudia? Boa noite, Dona Gessi. Dona Gessi Baldani, grande amiga lá de Assis. Boa noite, Paula, minha amiga de Marília. Você que entrou aqui agora, gente, convide mais pessoas para estar nessa live, viu? Envia o seu aviãozinho aí. Boa noite, minha amiga. Boa Gente, eu não sei se... Oi, minha princesa, eu não sei se é a minha internet que tá falhando. Alguma coisa tá acontecendo aqui. porque a bênção vai ser muito grande, não é? Você tá entendendo que sempre esses detalhes nos acometem e a bênção, ela é assim alcançada de uma forma extraordinária, É não é isso mesmo, verdade? minha amiga. Boa noite, muito obrigada, Cláudia, querida, por você ter aceitado
participar dessa live comigo para nós falarmos sobre o livro A Lei do Reconhecimento. E agora eu quero deixar a palavra com você, para você se apresentar, para você falar um pouquinho com esse público que já está aqui. Muito bom, maravilhoso. Daqui a pouco eu vou mandar meus aviõezinhos também. Renata, que honra ter recebido esse convite, né? E você ter trazido para o grupo do jejum, é um grupo também maravilhoso. Sempre fácil não conseguir estar nas reuniões, você sabe, da minha vida quase ministerial, né? Mas sempre estou ali conectadinha, sempre em oração, sempre com vocês. E esse livro, ele realmente ele veio como uma força maior para os meus dias. E foi um presente de Deus a leitura desse livro, né? Todos os capítulos ministrou de alguma maneira, né, aos meus sentidos, o encontro real com o Espírito Santo. Gente, se não reconhecermos a presença dele na nossa vida, nada será feito, que é ele que caminha com a gente todos os dias, né? E foi um presente. O detalhe maior, eu falei, meu Deus, você quer que eu me apresente primeiro? Me perdoa. Imagina, nós somos assim, amiga. Aqui nós estamos na liberdade. A gente fala, a gente Oh, apresenta. Vamos lá, fica à vontade. maravilhoso. Gente, olha, boa noite vocês que já estão aqui, as pessoas que passaram no decorrer da noite, do dia, né? Me chamo Cláudia Alves, moro em Brasília. Sou filha mimada, amada, protegida, escolhida de Deus. Isso cada vez mais se torna presente na minha vida, porque não era assim. Essa autoridade tomou posse tem algum período, né, de entender o que Deus é realmente na minha vida, né? Esposa do Flávio, mãezinha do Heitor, um príncipe, um milagre de Deus em nossas vidas. Hoje estou como terapeuta cristã, é o que mais de 20 anos em área imobiliária. Deus me honrou em me tirar desse segmento e me trouxe para algo que tem transformado a minha vida, libertado a minha própria vida e vida de tantas pessoas, né? E hoje esse atendimento está maravilhoso nessa base comportamental, né? E voltando ao livro, então, Renata, meu Deus, pessoas todas que estão aqui, que distinto esse tema que o Senhor trouxe para eu poder tratar, porque se não reconhecermos que verdadeiramente na Terra existem cativos e existem libertadores, eu preciso me posicionar dentro de um desses. E lógico, aqueles que não entendem o ímpio, infelizmente, vai trazer a percepção cativa, né? E esse cativo está na mente, esse cativo está no comportamento. E que perfeito tem sido essa visão libertadora aos meus dias, porque depois nós vamos chegar em pontos lá na frente que me despermitiam permitir que pessoas entrassem em minha vida para me libertar, né? Dessa forma cativa que eu via vivendo. Então, que perfeito foi entender quão maravilhoso é a necessidade de termos pessoas que caminhem conosco, que nos liberte de alguma forma. Porque o mais verdade do mundo, da vida o libertador, o libertado, ele vai libertar. É Né? Não tem isso. aquela que o rejeitado rejeita, que né, tem aquela percepção. Então, aquele que é libertado, ele vai libertar, né? E ele vai conseguir trazer a luz para pessoas, e lógico, é um caminho também que muitos não querem ser libertos, mas é um caminho meu de que o Senhor nos traz, meu, da Renata, da Flavinha, que eu acho que está aqui também, das pessoas que aqui estão, é um caminho nosso, que quando você se sente liberto, a nossa obrigação, vou trazer isso, porque o nosso chamado aqui na Terra é libertar pessoas, é trazer pessoas para o reino. O nosso chamado nada mais é do que trazer pessoas para o reino. E a desobediência permite muitos fazerem isso e continuam dentro dos teus cativeiros, né? E veio um Muito versículo que forte. agora, Cláudia, antes de você continuar, veio um versículo enquanto você falava, que é aquele que fala assim: E se Cristo vos libertar, Uau, verdadeiramente sereis livres. Então, a única pessoa que pode nos libertar é Cristo. Mas é forte. importante você que está aqui nessa live saber que Cristo usa pessoas, né? Que Cristo usa a Cláudia, usa a minha vida e usa você. Então, se alguém for te corrigir algum dia, a Cláudia vai falar muito sobre isso agora, mas se em algum momento alguém te corrigir, não fique irado com essa pessoa.
tente escutar a voz de Deus, porque de repente é o Espírito Santo que está usando essa pessoa para te corrigir e para te libertar, né, Cláudia, minha É amiga? sobre, é sobre isso, Renata, né? Porque, né, como vamos falar mais à frente um pouquinho, infelizmente, a forma orgulhosa existente dentro do ser humano permite com que sejamos exortados, né? Então, toda palavra que vem como uma correção, realmente, se não tivermos a percepção que Jesus, meu Deus, é lembrarmos sempre do caráter de Jesus, que ele se fez humano na terra para levar os nossos pecados. Então eu preciso caminhar de forma modelada a ele. Sim. Olhar como ele fez, ele foi apedrejado, cuspiram no rosto dele, chamaram ele de mentiroso. Então, assim, se eu passar a me remeter e pensar, meu Deus, como Jesus agiria com essa provocação que eu estou recebendo de repente agora? De repente nem é uma provocação, uma exortação mesmo. Nós não estamos disponíveis para sermos exortados enquanto não somos transformados na palavra. Né? Venho vivendo isso na prática, sabe, Renata? Que como eu precisei mudar o meu comportamento e o meu olhar sobre o mundo terreno, porque mesmo falando que eu sabia quem era Cristo aos meus dias, mesmo seguindo a Cristo, eu não fazia a maneira como ele me ordenava. Aí vem aí os traços de que, como fala aqui bem no livro, né, que são pessoas que reconhecem o homem de Deus, são pessoas que reconhecem a autoridade de Deus e se submetem a ela. Então, nós temos autoridade, Renata tem autoridade. Eu preciso ter o olhar para entender quem é o homem de Deus que está ali de forma autoritária, não faria, mas de uma forma exortativa ao meu contexto de vida. E depois que eu sou liberta dessa maneira, eu também utilizar essa autoridade. Né? Veio para mim essa palavra, Renata, foi tão maravilhosa. Nós estamos fazendo 2 seminários de teologia, o Rema e o Carisma da Igreja Lagoinha, né? E a primeira matéria desse ano, ela foi a autoridade do crente. E a segunda matéria, e a segunda matéria do carisma foi, na verdade, assim, um contexto que desencadeou a mesma matéria em semanas seguidas. Aí na próxima semana, que é essa, está falando sobre essa autoridade que o homem tem, que Deus tem e que é concedida a nós. Então eu me senti sendo exortada todos esses dias, porque a Cláudia do passado era uma Cláudia que não dava muito valor a palavras que a exortava. Existia muita vaidade, existia muito orgulho dentro de mim. Enquanto eu não pedi, Senhor, vem comigo aqui, passei a declarar a palavra, aprendi a declarar a palavra, aprendi a buscar Deus no momento de inquietação, né? Então Deus foi fazendo de uma maneira tão plena, e lógico, tem muito a ser corrigido, mas sinto-me dentro de um caminho libertador. Está, E toda vez foi que liberta, né? Está sendo sim, liberta, porque sim, muitos acham que já estão libertos, igual você acabou de falar, né, Cláudia? Acham que já estão libertos, mas na verdade estão cativos. Porque aqui nesse livro, no começo, fala assim: existem duas classes de pessoas, você que está anotando. Os libertos, aliás, os libertadores e os cativos. E ele fala algumas diferenças entre os libertadores e os cativos. Se você quiser falar para nós sobre diferença. essas diferenças na página 120, como Isso, que pensa um cativo, né? E como que pensa um libertador, né? Você pode falar. claro, maravilhoso. Olha só, olha como isso é pleno para os nossos dias também. Os cativos discutem a dor. Ele para sentir a dor, para falar sobre a dor, para lamuriar sobre a vida. Não tem entendimento, não é isso, amiga? Não tem entendimento sobre o que Deus pode se revelar aos seus dias. Enquanto os libertadores, eles destroem a dor. Não aceita, né? Toda a autoridade é manifesta na vida de um libertador. E ele traz isso como uma percepção clara, como dentro da sua identidade. Porque enquanto eu não entender quem eu sou em Cristo, eu me manterei em um cativeiro. É Eu isso aí. viverei uma vida cativa. Não é verdade? É. Né? Os cativos pensam que os libertadores não se importam. Os libertadores se importam o suficiente para lutar.
Porque o cativo, né? Isso é fortíssimo demais. Porque o cativo sempre está assim, não, ele acha que isso vai se resolver, mas por que que ele está pensando dessa maneira? Por que que ele não está se importando tanto assim? Está muito preocupado com o que precisa ser feito, ao invés de aproveitar aquele caminho que algo está sendo ensinado, algo está sendo ministrado ali naquele caminho de luta mesmo, de força, né? De busca. É tão maravilhoso entender que não podemos reclamar, precisamos nos eximir de toda dor, nos eximir de todo movimento que nos faz pensar que não vou conseguir destruir aquela inquietação, aquele pensamento, né? Os libertadores se importam, ou seja, os cativos desejam atenção, eles são realmente sempre ali, como eu posso dizer, vou trazer até uma forma de trauma emocional para eles buscam essa atenção de maneira, estou tentando lembrar o nome aqui, amiga, Se vitimizando. vitimização. Os cativos vitimizam a todo momento, tá tudo ruim, tá tudo errado, nunca dá certo para mim. Então isso, infelizmente, aprisiona, e se eu não aceitar a exortação acerca disso, eu vou me manter aprisionada. Enquanto os libertadores desejam o quê? Liberdade. Liberdade. É tão mais fácil conviver com essa liberdade, é tão mais fácil conviver com esse pensamento ativo do que Deus pode se revelar a mim todos os dias, né? E essa revelação ela vem através de quê? Da busca da face do Senhor. Se eu não buscar, eu não vou entender. Não vou entender qual é o meu chamado, até quando a gente passa para uma situação de entender assim fatores importantes, né, na vida de homens e de mulheres que se submetem a Deus. Ô, Pode Clau, falar, deixa amiga. eu falar deixa eu falar um parágrafo aqui do livro Sim, que colabora com isso tudo que você falou. E sim. você que está aqui nessa live hoje pode perguntar assim, mas como que eu sei se eu sou um cativo Ah, ou se muito eu bom. sou liberto, né? Sim, Ele fala muito bom. assim, né, ó, os cativos são aqueles presos pelo pecado, pelos hábitos, pelo erro, pela filosofia ou qualquer coisa que os impedem de alcançar a excelência, a perfeição e a vida no espírito. Então, se você ainda não está alcançando essa vida no espírito que a Cláudia está falando agora, de proximidade com o espírito, provavelmente você está preso em alguma dessas coisas, no pecado, no erro, nos seus hábitos, nas suas filosofias. Essas coisas estão te impedindo de se aproximar do espírito e estão te impedindo de ser livre. Estão te impedindo de ser livre. Depois, mais para frente, a Cláudia vai falar, nós duas vamos falar sobre o que nos impede de ouvir um homem de Deus. E esse homem de Deus, ele pode ser qualquer pessoa, né, Cláudia? Ele pode ser nosso esposo, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser um mendigo na rua, pode ser a funcionária da sua casa. Sim, Muitas pessoas podem ser os a libertadores. voz de Deus na sua vida. Por isso que você não pode descartar as vozes. Você tem que, quando alguém te falar alguma coisa, você tem que estar atento. Mas se você estiver no lamaçal do pecado, se você estiver envolvido no erro, provavelmente você não vai ouvir. Não é assim, Clau? A essa maneira, Renata, a essa maneira. E é tão incrível isso, nós recebemos, no tempo que nós moramos lá em São Paulo, nós recebemos muitas profecias, assim, inúmeras profecias. E todas muito direcionadas ao meu esposo, né? E me lembro muito a uma delas, que eu e meu esposo nós tínhamos assim um desalinhamento na comunicação, enquanto nós não reconhecemos alguns erros, né, sobre orgulho, sobre vaidade, de coisas que nós vamos falar. Então eu não reconhecia, olha só o reconhecimento da palavra realmente. Meu esposo falava uma coisa, um A, eu entendia um B. Aí com esse desalinhamento Deus começou a falar conosco. Deus veio da boca de um profeta e falou: olha, para vocês, quando Deus, você não entendeu o que Deus está falando,
Deus vai falar pela boca da tua mulher. Quando você, esposa, não entender o que Deus está falando, vai falar pela boca do teu marido. E quando não conhecer o que ambos estão falando, vão falar pela boca do teu filho. Hoje meu filho é um quase profeta. Você está entendendo que Deus usa pessoas para nos trazer clareza, Sim, liberdade, libertação. Precisa estar atenta com o radar antenado, aqueles que andam no Espírito. Isso é maravilhoso de se falar, porque eu não entendia o que era andar no Espírito. Aqueles que andam, eu te provoco todos os dias buscar essa vivência real com o Espírito Santo, porque ele já está aqui dentro de você, sim. né? O que caminha com você todos os dias. Então, eu preciso buscar por ele. Por quê? Porque eu começo a ter maior atenção à vivência do que Deus quer aos meus dias. E eu começo a ser liberta a partir daí. Liberta do pecado oculto, liberta da homofobia, liberto de tantas coisas que nos atrasam. Homens dentro de pornografia, mulheres também dentro de pornografia, dentro de traição. Então, infelizmente, se eu não me ater ao que o Espírito Santo está ministrando aos meus dias, eu vou ficar dentro de uma cadeia, os meus resultados não vêm. Todos os resultados que estão até descritos, muitos deles nesse livro, né, minha amiga? Financeiro se Sim. trava, não é verdade? Saúde não caminha. Quantas pessoas que têm câncer, quantas pessoas com emoções desalinhadas? Por quê? Com certeza não estão buscando a presença do Espírito Santo de Deus, né? Então essa busca ela precisa ser incansável, cessante. Esse tempo terreno, ele é uma passagem, né, minha amiga? Nós estamos passando aqui na Terra e nos preparando para viver a eternidade. Então, eu preciso vivenciar aqui da melhor maneira possível, próximo ao Senhor, E nós tirando o que podemos caminho. escolher, né, nessa terra, se nós queremos passar por aqui, cativos ou livres. Depende tudo da maneira como você enxerga. Eu escuto muita gente falar assim, mas Renata, você que serve a Deus, olha, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquele outro. Mas isso aí é que é ser preso. Não, isso é ser livre. Porque você que diz isso, que fulano não pode fazer tal coisa, que fulano não pode fazer tal coisa, que você que pensa que tem uma liberdade, na verdade você que é prisioneiro. Eu costumo às vezes falar para as pessoas assim, você que é um beberrão de cerveja e que não consegue se controlar e que depois disso vira, briga com a sua esposa, às vezes ofende o filho, bate num filho, você que é viciado em drogas e você acha que você é livre para fazer isso, experimenta sair disso para você ver se você é cativo ou se você é livre. Vamos fazer uma prova para ver se você realmente é livre ou se você é cativo. Porque se você for verdadeiramente livre, você consegue sair disso agora. Mas eu te garanto que se você tentar sair disso agora, e se você não conseguir, como de fato eu acredito que você não consiga sem a presença de Deus e do Espírito Santo, você é que é prisioneiro. E aquela pessoa que você acha que é prisioneira, estando na presença de Deus, aquela pessoa que procura não pecar, que procura não errar, que procura não falhar, porque perfeito não vai existir, só Deus é perfeito, só existe um perfeito. Mas aquela pessoa que está ali tentando, né, viver uma vida digna e aprovada por Deus, ela sim é livre, porque ela tem a escolha de fazer o certo e errado, mas ela escolhe o certo, né? Ela escolhe não cometer um pecado. Então, é essa pessoa que é livre. Você está com um conceito distorcido de liberdade e de cativo, né? Então, faça uma reflexão nessa noite e veja se o cativo não tem sido você, ou se tem sido aquela pessoa que você tem criticado. Forte isso, viu, minha amiga? Porque quando esse entendimento ele chega, e eu entendo que todos nós estamos dentro de um processo, né? Muitos não entendem, eu não entendia. Eu assim, eu não fui a vida inteira, eu não nasci em seio cristão, né? Então eu tive meu período de assim, não trazendo a religião como um ponto, porque não é sobre isso, né? Mas eu fui católica e eu não entendia algumas coisas, eu achava que eram corretas, né? E hoje, assim, com um entendimento maior sobre a palavra, eu entendo, meu Deus, como eu fiz coisas erradas achando estar certa. Então, eu entendo que Deus foi trabalhando e me trazendo para um processo de cura e libertação.
Ele queria me usar de alguma forma. Só que ele jamais me usaria se eu não entendesse tudo aquilo que estava acontecendo nos meus dias, né? Exato. Os desafios, o que vem como realmente não entendimento. Quantas coisas que eu falei, gente, mas por que eu estou passando por isso? Porque se você não obedece, você vai passar por relações que você não gostaria de estar passando, né? O obediente, ele vai ser forjado também de alguma forma, Com mas certeza. vai ser mais leve. Agora, o desobediente, aquele que não renuncia ao pecado, ele infelizmente vai viver uma vida aprisionado. Nada pior, eu já vivi isso, nada pior, gente. Ia para as festas, bebia até tal hora da noite, chegava de madrugada em casa, no outro dia eu estava morta de cansada. Gente, hoje eu durmo até tarde, porque geralmente estou numa vigília, estou em algum lugar. No outro dia eu tô com o corpo assim, florescido, porque Deus sempre fala muitas coisas para nós em momentos de vigília, em momentos de busca constante com Ele, Sim. forte, vivificada, e sempre tenho a oportunidade de falar com alguém sobre Cristo. As minhas mesas hoje não podem sair mais sem falar de Cristo. Ah, não quero Isso. ouvir, então essa mesa não me pertence mais. É Não é para isso. eu estar ali, não é verdade? É E como isso. Deus faz, e isso vai trazendo uma alegria, uma suficiência, uma autoridade, porque eu começo a pensar assim, gente, eu não resgatei nenhuma vida para Cristo hoje, então eu já quero abrir uma live, eu já quero ligar para alguém, eu já quero ir lá naquela pessoa que tá vendo que tá meio desviado, vira uma obsessão tão grande, Deus vai trazendo Uma uma paz, obsessão. Ele uma fala sobre isso, obsessão. né? Fala, ali mais para frente vai falar sobre isso. Ele fala aqui, ó. Os homens de Deus são obcecados em fazer a vontade de Deus na terra. Ou seja, nós devemos ser obcecados por fazer a vontade de Deus. A gente tem que falar de Deus no ponto de ônibus, no banco, no seu trabalho, para os seus filhos, para nós mesmos. Nós temos que falar de Deus. Inclusive, tem um livro que fala assim: Em meus passos, o que faria Jesus? Uau, Né? Então, o que bonito. faria Jesus se ele estivesse nos meus passos todos os dias? Ele acordaria dentro de mim e faria o quê? Né? Ele ia reclamar, ele ia discutir, ele ia brigar, ele ia perder tempo com coisinhas, ou Não, ele ia se... com o que que é que Jesus se preocuparia se ele estivesse nos meus passos, né? uau, E de repente você que está aqui hoje, que está sofrendo é, em diversas áreas da sua vida, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Essa live é para nós falarmos sobre o capítulo desse livro aqui, ó, A Lei do Reconhecimento, mas muito mais do que isso, é para nós falarmos sobre aquele que veio, viveu aqui na terra, sofreu por amor de você e de mim, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, né? Se você não está tendo ainda uma vida abundante, e vida abundante não é aquela isenta de dificuldades, de desafios, como a Cláudia disse, nós teremos desafios, porque a palavra de Deus diz isso. Se você está indo em alguma igreja ou em alguma reunião de oração, ou se alguém fala para você que depois que você aceita Jesus, depois que você tem um encontro com Jesus, os seus problemas vão acabar, você desculpa, mas foge desse lugar, porque a palavra nos garante que nesse mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, né? Então, a gente consegue vencer de uma maneira mais leve, a gente consegue olhar e entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Nós conseguimos entender que todos os desafios fazem parte de um grande plano, de um grande propósito de Deus para as nossas vidas, né? é sobre isso. E entender isso traz uma clareza assim perfeita e parece que a gente começa a vivenciar isso, minha amiga. Como não sei se você nasceu em seio cristão, nós não conversamos sobre isso, não, também não. Então, quem nasce em seio cristão tem a oportunidade, por exemplo, meu filho vai ser a segunda geração de altar, de realmente de renúncia, de promessa, de obediência, né? Eu tenho certeza disso. A gente não vai jamais se desviar desse caminho, mas eu não tive essa oportunidade, né, de entender. Então, infelizmente, com 45 anos de idade, como eu deixei de viver algumas coisas junto a Cristo, junto, né? E lógico, isso eu trazia como uma espécie de culpa quando Deus entrou dentro de mim verdadeiramente, mas depois ele me libertou dessa culpa também. Ele falou: filha,
é tudo no meu tempo, no meu momento, na minha hora, não é sobre você, é sobre mim, né? Então, quando ele começou a ministrar isso no meu coração, que não é nada sobre mim, nada do que eu falo, nada do que eu faço, nada do que eu tenho pertence a mim ou a minha percepção, é tudo sobre ele. Então, a vivência terrena ficou mais fácil. Tem ficado mais fácil, mesmo com tantos desafios. É Não se isso. tornou mais um fardo leve, não é tantos desafios. Nossa, eu acho que eu estou numa fase, depois que voltamos de um local que a gente morou, estamos nos preparando para uma nova estação, depois eu vou te contar a respeito disso, mas Deus tem ministrado, a gente talvez não tenha visto tantos desafios, mas eu nunca estive tão próxima de Deus, nunca estive Isso. trabalhando tanto para Ele, que entendemos que enquanto trabalhamos para Ele, Ele trabalha ao nosso favor, Sim. né? Então, essa percepção precisa de vir de uma forma ampla e plena aos nossos dias, porque senão nós vamos passar aqui pela Terra. Vamos chegar aos nossos 70, 80, 90 anos de idade. Tá, é só isso? Não, é a vida eterna, então eu preciso me preparar realmente para ela, Precisa né? me preparar para ela. E você está falando sobre os desafios, né? Eu e a minha família também temos enfrentado muitos desafios nos últimos dias, meses e anos, muitos desafios mesmo. Mas eu tenho dito para as pessoas que me perguntam como nós estamos, né? Eu falo, experimentando a paz que excede todo entendimento. É isso. Então, é maravilhoso você passar pelo deserto ou estar dentro da fornalha de fogo, mas saber que o Senhor está junto com você, saber que a graça dele te basta, viver isso, né? Porque falar sobre isso é muito fácil. Muita gente fala, tua graça me basta, Passou. é, né? Jesus é suficiente, tal. A paz que excede todo entendimento, quando ela é experimentada, ela verdadeiramente excede todo entendimento, né? Eu não sei da onde vem essa paz. Aliás, eu sei da onde vem essa paz, né? Porque a paz, ela só vem de Deus. Não tem como você comprar uma porção de paz, né? Mas nós Não. temos experimentado isso. Então, eu não tenho também deixado de fazer a obra. Como eu conversava com você antes da live, que antes de nós fazermos essa live, eu e a Cláudia, nós nos reunimos para orar por vocês que estão aqui. E aí eu falava para ela que eu estou aqui no meio de uma mudança, estou colocando cortina e ajeitando as coisas, mas eu parei para que nós estivéssemos aqui fazendo essa live falando do Senhor. Então, você que dá muitas desculpas, que você não tem tempo para fazer a obra, reveja isso. E antes de passar para a Cláudia, eu quero dar boa noite para minha amiga Mari, lá de Campinas, para o Alexandre, que entrou aqui agora, o Pedro, a Irene lá de Assis, a Mara de Assis. Sejam todos muito bem-vindos, a Mariane Pugliese. Vocês que estão aqui, compartilhem a Cris lá de Assis também, a Cristiana. Você que está aqui nessa live, compartilha para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus, possam ouvir do testemunho da Cláudia aqui conosco. Olha lá, a Einetim, boa noite de Andradina, boa noite. Seja Muito bem-vinda, não sei seu nome todo, mas tem H-E-Y, Netim. Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui nessa live conosco. muito Pode bom. Tá só. continuar, minha amiga. Se você quiser falar, aqui no livro ele fala assim: 20 fatos importantes sobre os homens e mulheres de Deus. Como não Sim, vai dar para nós falarmos dos 20, sim. fala para nós aquele que mais te tocou sobre um Maravilhoso. fato importante sobre um homem e uma mulher de Deus. Maravilhoso. Minha amiga, vários me tocaram, mas como são muitos, esse livro e cada capítulo são assuntos de workshops, de imersão, não é verdade? De dias de congresso ministerial realmente, porque tem muito a se discursar sobre eles, né? Mas olha só, até vou começar por esse primeiro. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus são necessariamente diferentes, porque sua missão é diferente. Olha, Entender isso é vida, porque eu preciso me ater. Você vê que o homem realmente vai perecer por desconhecimento.
Todos nós, eu, a Paula, a Renata, todas as pessoas que estão aqui, a Mari, nós temos um chamado aqui na Terra. Nós temos um dom a exercer aqui na Terra. E esse dom, ele é retratado e relatado na Bíblia. Né? Uns vieram com dons de profeta, uns vieram com dons de mestre, uns vieram com dom de pastor. Né? Então, todos nós temos um dom aqui na Terra. E nós nos tornamos diferentes com isso quando nós reconhecemos. E quando nós reconhecemos no outro também esse dom, por isso que eles se tornam diferentes, caminham de acordo com o seu chamado aqui na Terra, né? E isso se torna muito forte. Ó, os homens e as mulheres de Deus, às vezes, também experimentam fracasso. Eu trocaria esse às vezes por talvez quase que Quase sempre. sempre. Quase sempre, porque eu não vou ter êxito sempre na minha vida, né? Então, dependendo da área, eu vou ter ali um fracasso, né? Talvez uma prova que eu não me dei bem, eu fracassei. Então, em um momento e outro, fracassaremos. Só que a beleza de ver, de sentir essa forja, é entender que o Senhor está caminhando comigo, está caminhando conosco e está me ensinando alguma coisa. Olha, entender, eu quero provocar vocês a compreender que todo desafio ali dentro tem algo sendo ministrado por Deus na tua vida. Ou uma cura, ou um novo entendimento, porque você vai ensinar isso para as pessoas que você vai se conectar, né? A nossa missão é essa, o testemunho é o que edifica a nossa vida aqui na Terra. Então, aquilo que eu vivenciei quando eu falo para alguém, que vai criar cura, vai criar entendimento, vai criar libertação. Não é verdade, minha amiga? Então, muito importante entender que essa forja, esse desafio e esse fracasso, ele é importante para existir em nossos dias, né? Ó, a determinação dos homens e das mulheres de Deus sempre é perturbadora para os indecisos. Isso eu traria para um ato de identidade, porque aqueles que infelizmente confronta muitas pessoas ver alguém determinado, ver alguém tão comprometido com Deus e com a palavra, tão comprometido com a tua família, tão comprometido com o seu trabalho. Então, assim, os de Deus, eles têm isso em mente. As pessoas que caminham na presença, elas já têm isso em mente, que eu preciso ser como Deus me orientou a ser, como Cristo caminhou aqui na Terra. Então, acabo o quê? Confrontando, infelizmente, os cativos. Não é verdade? E o de cima, Clau, o de cima fala assim, ó. Os homens e as mulheres de Deus nem sempre se adaptam socialmente. Então, você tem que saber, se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus e está aqui, você tem que saber que nem todos os lugares que te convidam para ir te convém, né? Nem todos os lugares te convêm. É você que seleciona os lugares que você vai. É você que seleciona as mesas que você senta, né? Então isso também falou muito forte ao meu coração. Muito forte. Eu até anotei mesas aqui, eu passei ali para frente, mas eu até voltaria, porque tem coisas importantes de se falar aqui nesse ponto 7. Os homens e as mulheres de Deus. Não é esse, é o 8. Os homens e as mulheres de Deus nem sempre têm personalidade agradável. Não tem. Porque eu não vou falar nada que vai agradar o teu ego. Não é verdade? Sim, Né? sim. Eu tenho meu esposo dentro da minha casa. Meu esposo é um evangelista nato, evangelista nato. Ou amam ele demais ou odeiam ele demais. Eu posso usar a palavra ódio mesmo, porque muitos não gostam. Não, o Mike Murdock fala, as pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo Pelo mesmo motivo. motivo. Olha só que forte, forte. E é verdadeiramente isso. Quando eu tenho a minha identidade muito bem revelada, infelizmente os cativos não entendem aquele muito bem resolvido em sua identidade em Cristo, né? Vão criticar, vão apontar, vão falar que é grosso. Por quê? Porque eles se revelam de outra maneira, falando a verdade. Então, assim, tudo vai entrar naquele caminho dos pontos que nós vamos falar no final. O orgulhoso, o vaidoso, né, o arrogante, infelizmente não vai entender o que eu estou falando. Estou tentando libertar e eu vou estar sendo atingida do outro lado, falando que, nossa, como é mal educada, como fala de forma ousada. Mas por quê? Porque o homem de Deus, ele não vai passar a mão na cabeça daquilo que é errado. Não vai falar que traição está certo. Não vai falar que pornografia está certo.
né? E para muito não Exatamente. bebida em excesso. Olha só uma história sobre isso. Aconteceu Calma essa. aí, só falar uma coisa, Claro, Cláudia, antes de você falar. E se você que está aqui agora está se incomodando com o que a Cláudia está falando, com o que eu estou falando, aliás, com o que nós estamos sendo usadas por Deus para falar para você através desse livro, anota num cantinho, para depois você sondar o seu coração, né? Anota num cantinho, porque se mexe aí dentro, se causa um incômodo para você, é porque Deus quer falar com você nesse ponto. É porque Deus quer falar com você nesse ponto. Então, se algo aí te incomodou, não saia dessa live, não. Não saia dessa live, porque Deus tem mais ainda para falar para você. Fique até o final. maravilhoso. Aguenta firme. Aguenta firme. Maravilhoso, minha amiga. Mas só trazendo um pequeno testemunho sobre esse contexto, né? Sobre que as pessoas não estão dispostas a ouvir algumas coisas. Estávamos almoçando em uma mesa e eu fiz um devocional de mães. Eu quero até te mandar depois um devocional desse, né? Na verdade, em coautoria com outras mãezinhas. E contei a história do meu filho, né? Que ele é atípico e toda a história dele eu vou te encaminhar. E nesse livro eu declaro, eu conto a história que meu filho sabe o nome da esposa dele, ele sabe o nome dos filhos dele, ele ora pela geração E dele, né? o filho dela é uma criança, tá, gente? 9 anos de idade. Mas ele não, ele sabe o nome da esposa, mas essa esposa não existe ainda. Ele fala que é a Patrícia. Só que eu Sim. até falo assim, meu Deus, lá nessa época, quando ele casar, não vai existir mais Patrícias. Estaremos em outra época, que hoje é a época da Júlia, da Valentina, Patrícia não tem mais, né? As mães não colocam mais esse nome, Às né? vezes, calma, amiga, o mundo é muito grande. Se ele tá É falando, verdade. creia, É creia. Boa noite, verdade. doutor Júlio. Doutor Olha, Júlio Galves, lá de Andradina. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo à nossa live. muito bom. Né? Então, aí existiu esse comentário à mesa, né? Aí veio uma pessoa inclusive da parentela, assim, né? Pessoa nossa. Aí falou: Nossa, mas é um menino muito novo para poder já ficar falando de casamento. Aí, só que o assunto estava dentro do casamento, porque tinha uma pessoa que estava casando pela terceira vez, né? E já mora junto, e todo aquele balaio de gato que, infelizmente, os cativos não entendem, que não se deve morar junto antes de casar, e não deve ter relacionamento antes de casar, relacionamento sexual e tantas coisas mais. Aí essa pessoa que falou pra gente que não deveria falar para uma criança de 9 anos sobre isso, falou que era moda morar antes para depois casar. Aí eu falei, aí foi onde eu entrei, né, de uma forma até com autoridade. Eu acho que Deus me trouxe aqui. Eu falei, é muito melhor eu, desde pequitinho, meu filho falar que ele vai casar com uma mulher, porque ele pode lá na frente casar com um homem. Já pensou? Como o mundo está tão inverso, o mundo está tão distinto, que é melhor eu declarar na vida dele, os filhos dele, porque de Sim, repente pode vir uma inconformidade dele não ser pai. Então, eu já preciso, a minha autoridade de mãe que Deus me concedeu, já declarar que ele vai casar, que ele vai ser feliz, que ele vai viver a vida inteira com a vida dele, né? Então, e somos incompreendidos em alguns momentos, por quê? Porque o mundo está muito cativo, o mundo está muito liberto, não é verdade? mas se eles se posicionam, se o pessoal do mundo se posiciona a respeito de determinados assuntos, nós cristãos também temos que nos O posicionar, direito de nos não é? posicionar. Nós também temos que nos posicionar, porque as pessoas falam, nossa, mas é isso, igual você está falando sobre casamento, sobre sexo antes do casamento. As pessoas, elas têm uma opinião a respeito disso, né, formada. Mas se nós respeitamos a maneira do outro pensar, você Sim, que está aqui também tem que respeitar a maneira do cristão do pensar. Porque, na cristão. verdade, não é nenhum pensamento, né? É uma obediência à palavra de Deus que não muda, né? Tudo que nós falamos e pregamos está aqui, né? Está nesse livro, né? Se você acha que tem alguma coisa desacordo com o que nós estamos falando, procure aí na sua palavra, na sua Bíblia, vai estar tudo aí. Tudo que Tudo. nós precisamos está na palavra de Deus. E a temporal, né, minha amiga, não vai mudar.
Não vai mudar. Então, infelizmente, muitos estão preferindo selecionar a fé para trazer com a expectativa do modismo. E isso revela, infelizmente, a identidade não revelada em Cristo. Porque se eu me atenho às coisas do mundo, se eu concordo com as coisas que o mundo me impõe porque está na moda, ou todos estão vivendo dessa maneira, é normal porque todos vivem assim, eu estou me atendo a ser igual a todos são, A né? manada. A A manada. Então, manada. a manada, né? Então, quais resultados eu vou estar adquirindo a partir disso, né? Uma vida de não renúncia, uma vida de desobediência. É só olhar aqueles que estão prosperando. Não estou falando sobre dinheiro, estou falando sobre saúde, sobre família blindada, sobre respeito, sobre fidelidade, né? Pode trazer o dinheiro a esse meio também. A Renata fala muito bem sobre finanças, né? Por quê? Porque eu estou em um caminho de É obediência. isso. Agora, o desobediente, infelizmente, vai viver os seus desastres, né? Então, isso mexeu muito comigo em dizer realmente isso, amiga, de caramba, não é moda, não é moda. Se eu não declarar a partir de agora, lá na frente vai ser difícil ele entender sobre isso, Não é né? loucura, né? Nós orientarmos o correto desde pequeno. Muito pelo contrário. Eu penso que seja muito correto nós orientarmos desde pequenos, né? O que que nossos filhos devem fazer, como que eles devem proceder, quem que eles devem ser, né? A quem que eles devem ouvir e seguir desde pequenos. É, Desde pequenos. Porque não adianta a gente querer mudar depois lá na fase da adolescência ou na fase da juventude, algo na vida dos nossos filhos que nós não construímos quando pequenos. Na verdade, a construção é aqui mesmo, né? pequenininho. E paga-se um alto preço. Eu, Cláudia, ainda venho pagando um alto preço por orientações que não me foram dadas, porque aquilo que me foi dado quando criança era o que meus pais tinham disponível. É isso. Então, hoje eu ainda pago um alto preço de ainda estar reformulando algumas coisas que não pertencem a Deus. Então, assim, hoje eu até me torno, assim, até brinco com as pessoas, gente, não me olha mais lá atrás, que eu não estou mais lá. Porque É mudou isso. muito, até o caráter, amiga, até o perfil comportamental, que era de uma maneira, hoje é de outra. Então, você vê que o caráter de Deus veio Sim, nosso formulando, semblante muda, nosso no, olhar, tudo muda, gente. Eu olho foto minha também, eu falo, meu Deus, como muda. Jesus, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? Eu falo que as pessoas que têm um encontro genuíno com o Senhor, elas ficam mais bonitas, elas ficam mais. Porque a libertação, ela traz um rosto diferente, né? Um semblante diferente. Um novo movimento perante a vida, né? É maravilhoso isso, né? E essa busca precisa de ser constante, né? Amiga, Amiga, vamos sim, falar sobre os vamos oito obstáculos que embora. impedem as pessoas de reconhecerem um homem de Deus? Muito bom. Muito bom, porque isso aí se tornou uma cadeia incessante. E é diário esses obstáculos, viu, na minha vida, viu, minha amiga? Porque se não houver um olhar atento, o quanto o orgulho nos constrange, o quanto a culpa nos constrange, o quanto nos constrange, que eu digo assim, nos acomete, Nos né? A acomete. inveja, né? Falando, vou voltar em todos, mas assim, o que nós Isso, falamos, ó. a Eu vou fazer influência. assim, ó. Deixa eu só falar de uma maneira reduzida os oito e você vai falar aquilo que Deus mais tocou no seu coração. Então, o Ótimo. livro, ele fala sobre oito obstáculos que impedem as pessoas, ou seja, que impedem eu e você de reconhecer um homem de Deus. Então, ele fala oito: o orgulho, a culpa, a inveja, as influências erradas, os mentores preconceituosos, a arrogância, a sua agenda e a vida particular. Então, essas oito coisas, né, esses oito obstáculos que nos impedem de ouvir a voz de um homem de Deus. E a Cláudia vai falar agora. Olha, e é nato, assim, o orgulho é o primeiro, é o que a gente sempre tá trazendo em palestras, em conversação, em mesa, porque o orgulho é simplesmente Satanás. Ele já te seta a essa maneira, né? Para você realmente desperceber um homem de Deus.
Ele já traz entendimento, por exemplo, os orgulhosos, eles carregam ofensas dentro de si, carregam ofensas em teus ombros, né? Então já começa a desvirtuar aquilo que Deus tem para a tua vida, porque por ato de orgulho, ato assim, ah não, essa pessoa não falou tal coisa de mim, então não vou lá falar com ela hoje não. Então já vai começando com uma comunicação nada atrativa, né? Nada selada aquilo que Deus tem como promessa aos nossos dias, e vai começando a vir o quê? Pesos. Peso, se todos os dias, eu falo assim, Renata, e todos esses obstáculos aqui, eles precisam de ser vistos através da renovação da mente mesmo, através de Romanos 12 mesmo, todos os dias, Todos porque os se dias. A gente tem que todos, sondar o nosso é coração e isso, verificar qual desses 8 obstáculos tem nos impedido de ouvir a voz de Deus. Né? tem Qual que desses... passar eles. Não é todos. Você está falando super da sondagem. O Salmo 139 fala, né? Todos os dias eu tenho pedido para Deus. Deus virou uma. Olha, estava aqui, você vê, está aberto. Então, antes da gente entrar, eu estava declarando ele, Salmo 139. Ó. Estava declarando ele. E até provoco vocês a declarar o Salmo 139 na vida de Eu vou vocês. E anotar. fixar o 23 e o 24. Porque eu preciso pedir para Deus sondar o meu coração todos os dias, para que nenhum caminho mal apareça em minha vida. Então, isso, o caminho mal é isso, é o orgulho, é essa culpa. Gente, Satanás joga culpa em você para você não caminhar. A maneira como Deus já te trouxe a caminhar aqui na terra. E essa culpa vai despermitir eu ver o homem de Deus. Porque o que acontece de uma forma real? Tem muitos que não vão à igreja porque estão vivendo em pecado, estão cheios de pecados ocultos, e aquela culpa despermite eles curar, eles sarar. A igreja está cheia de doentes. A igreja é como um hospital. Né? Se não fosse assim, não haveria uma busca tão constante. Né? E nós estaremos prontos, né, amiga? Nós estaremos prontos sem esse pecado, o próprio pecado mesmo, quando estivermos prontos a viver na glória. Então, todo dia, infelizmente, se meu olhar não estiver atento, eu vou pecar, eu vou me arrogar, eu vou me sentir culpada, e aí vai vindo tantos sentimentos, a inveja para mim também é um dos piores. Porque eu não faço e não quero que o outro faça. Eu não Que loucura. consigo, estou tão cheio de pecados. Pode falar, minha amiga. Não, eu falei, que Que loucura. loucura! Né? Eu estou tão cheio de pecados dentro de mim, não consigo me movimentar, não consigo fazer aquilo que Deus está me pedindo, ou na verdade não estou nem entendendo o que Deus está me pedindo a fazer. Não faço e ainda invejo o outro. E ainda critico o outro. Na verdade, Normalmente devia. é sempre assim, né? O invejoso, ele não faz e critica quem tá fazendo, né? Ele não é capaz de fazer até uma live dessa. Pode ser que tenha alguém aqui que fala, puxa vida, mas essas duas aí, que elas... Estou Mas falando. você tá fazendo alguma coisinha para o reino, né, amiga? Você tá fazendo alguma coisinha para o reino? Você fala de Jesus para alguém, porque nós, na nossa imperfeição, estamos aqui. Mas e você? Tá fazendo, né, alguma coisinha? Então, assim, normalmente o invejoso é esse, que fica só olhando quem tá fazendo de maneira imperfeita, mas ele mesmo não faz nada. Não faz, nem perfeito e nem se permite ser corrigido ali, porque se eu parar, eu não vou me permitir ser corrigida por Deus. É Ele que me corrige, a justiça é dele, né? Então, se eu errei, Ele vai me corrigir, porque o próximo seja melhor, o próximo seja melhor, né? Então, isso precisa de sair de dentro da gente, para que a gente se movimente de uma forma realmente perfeita aqui na Terra, ao modo como Ele quer. Né? Quebrar a barreira da inveja, né? As influências erradas, meu Deus, é a tal realmente das mesas, é a tal dos locais que a gente adentra de maneira errada, né? E isso pode ser um obstáculo porque é difícil. Isso aconteceu. Hoje meus amigos, não tenho mais os amigos do passado, sabe? Mas porque eu vi Deus tratando nisso. Ele tirou de uma maneira que eu achava tudo tão certo, eu achava tudo tão correto, eu achava, não, tá tudo certo. É uma fé tão seletiva. E se eu não me posicionar até com os meus amigos, se os meus amigos não estiveram prontos para poder
nos confrontarmos. Eu não posso falar a vida inteira, não, você está certa, Renata, e vendo a Renata errar. Então, Exato. se ela não aceita, não é verdade, minha amiga? Se não aceitar o meu confronto, não é para caminharmos juntas. Se você, ambas não aceitam o confronto da outra, dentro daquilo que eu acho que pode estar errado, a gente tem que parar para analisar, colocar no caderninho, como você falou, e anota do lado e pede para que Deus te sonde para ver se seu comportamento está certo ou errado. Então, essas influências erradas, as pessoas caminhando de forma errada ao meu lado, pode ser um obstáculo para eu reconhecer um homem de É Deus, isso. né? E é bem forte isso, né? Os mentores preconceituosos podem impedi-lo de enxergar homens e mulheres dignos. Amiga, você pode me explicar essa daqui? Me trazer uma percepção? Porque eu não sei se a minha percepção ela foi a certa acerca desse entendimento. Olha isso. Ele fala assim, ó, os mentores preconceituosos podem impedi-lo de enxergar homens e mulheres de Deus dignos. Se o seu mentor espiritual passou por experiências desastrosas com um ministério de cura, ele pode levar você a rejeitar tais ministérios. Se ele teve uma experiência infeliz com pregação da prosperidade, você pode inconscientemente perpetuar esse preconceito contra os que pregam bênçãos excepcionais vinda de um homem de Deus. Ou seja, até mesmo um mentor espiritual, nós temos que entender que os mentores espirituais, que os pastores, que os padres, eles não são Deus. E eles são dignos, eles também podem falhar como nós. Eles são seres humanos como eu e você. Sim. Então, de repente, se eles tiveram uma experiência ruim em determinada área da vida deles, como por exemplo, ou com as finanças, ou até mesmo uma experiência familiar, ele pode ter um preconceito que você vá em algum lugar e que aquele lugar fale sobre prosperidade para que você se torne próspero. Então ele pode, sem querer, isso está no subconsciente dele, ele não tem a intenção de te prejudicar de maneira nenhuma, mas sem querer ele pode te tentar te tirar desse lugar onde Deus está te colocando. Por isso que é muito importante a gente ter nossos mentores, sim, mas nós temos que sempre levar diante de Deus uma, um conselho, né? Uma orientação. A gente tem sempre que levar diante de Deus, porque a palavra final, ela tem que vir de Deus, né? E como que nós ouvimos a voz de Deus? É, nós e Deus. Aqui, ó. Na intimidade da É palavra. aqui. Eu assim, eu ouço muitas pessoas falando, eu vou buscar uma palavra, porque fulano de tal é profeta, porque a fulaninha de tal é profeta. Amém. Deus, na palavra de Deus fala que ele levantou uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Na palavra de Deus tem isso. Mas nada como você fechar a porta do seu quarto e buscar a face do Senhor, você e ele, face a face. Ele vai falar com você. Ele pode até trazer uma concordância através da vida de um profeta, mas antes ele já vai ter falado ao seu coração. É Aquilo que isso. o profeta te trouxer, aquilo que um evangelista te trouxer, né? Inclusive a respeito do culto, né? Eu aprendi que o culto ele nada mais é que a confirmação daquilo que você já buscou na sua casa. Então, Aleluia. quantas vezes você vai para um culto, mas antes você estudou a palavra de Deus, antes você orou, antes você jejuou, e você chega lá e o Espírito Santo só confirma aquilo que já estava dentro de você, né? Que ele já tinha colocado dentro de você. Então, a respeito desse mentor preconceituoso, eu entendo que esse preconceito, ele não é por maldade, não é nada, mas é por algo que ele A viver. viveu, por alguma experiência desastrosa, ruim que ele teve, e que muitas vezes ele pode fazer isso até para tentar te poupar de algo que ele viveu. Mas, na verdade, ele pode também estar te impedindo de receber algo que Deus quer te dar através de uma opinião e de um conselho dele. Maravilhosa a percepção, minha amiga. Né? E exatamente isso, porque nós somos tendenciosos a buscar a perfeição dos líderes espirituais, né? Infelizmente, em algum momento também, as crenças que eles viveram podem nos acometer de alguma maneira. Sim, Então,
Não é verdade? Então, a Sim, frase existencial para que isso não nos confronte, não vire realmente um obstáculo, é o quê? Investirmos tempo no secreto. Porque o secreto é exatamente, mesmo que o mentor está ali falando com a gente, que está entrando no coração, que a gente concorde ou discorde, mas se Deus já ministrou na minha casa através do meu secreto, aquilo vai testificar ou não ao meu dia, é né? isso. Aquele momento, É não é isso. É verdade? buscar você ter a sua experiência com Deus. E isso Sim. não tem preço, né? Isso não tem preço. Você ouvir a voz de Deus, tanto no secreto quanto. E eu tenho uma frase que fala assim: que tudo fala. É uma frase quando você está andando no carro, é uma criança que abre a boca para falar alguma coisa, você fala: Meu Deus, isso veio do Senhor. Gente, Essa tudo fala. criança não seria capaz de falar isso aí para mim, não. É uma amiga, é um telefonema, é um sonho, né? Tudo fala, né? Deixa eu dar boa Precisamos. noite para quem entrou aqui agora, amiga. Ó, a Diva, lá de Assis, Muito a Regina, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindas. Nós já estamos caminhando para o fim, porque bonzinho. eu estou com receio do Instagram nos derrubar, né? Porque já são 21 horas e 5 minutos, mas nós já vamos encerrar, mas eu quero dizer que essa live vai ficar salva tanto no meu Instagram quanto no Instagram da minha amiga Cláudia, né? E vai ficar também no meu canal do YouTube, que é Renata Wolff 1. Aliás, Renata Wolff 1 é meu Instagram. Meu YouTube é Renata Wolff. Todas as lives de terça-feira estão salvas lá no canal do YouTube. Você que perdeu, mas que gostaria de assistir, está lá para que você assista a live sobre o livro A Lei do Reconhecimento. bom. A arrogância agora, amiga. A arrogância pode impedi-lo de enxergar o homem de Deus, né? E, gente, se a gente parar para pensar a todo momento, a todo instante, o quanto isso pode fazer parte, né? Porque nós somos realmente seres pecadores, né? O arrogar-se, né? Se a gente for buscar lá de uma forma em tradução, gente, arrogância está dentro de um dispersamento de pessoa ao nosso meio mesmo. Por exemplo, eu vou me arrogar com a Renata, vou ser arrogante com ela, vou estar trazendo palavras malditas à vida dela, né? Porque eu não concordei. Um homem de Deus chega e me fala alguma coisa poderosa e eu me torno arrogante com ele, me torno com palavras ofensivas ao meio dele. Então, isso me desprepara, infelizmente, a caminhar com Cristo e não perceber o que um homem de Deus realmente está me falando, né? Aquele homem transformado por Deus, né? Então, a arrogância é algo assim forte, assim, tanto quanto caminha junto infelizmente, com o capiroto mesmo, né? Eu vejo que a arrogância e Satanás, orgulho e Satanás caminham juntinhos. É tudo que ele nos joga como dardos, realmente, e se tiver uma brechinha, vai entrar. Então, eu preciso estar atenta para não deixar essas brechas entrarem, né? E ainda falando sobre arrogância, é importante nós lembrarmos assim, que tudo na vida, né? A Bíblia nos garante isso, é semeadura e colheita. Né? Se você tem encontrado muitas pessoas arrogantes ao seu redor, será que você não tem plantado essa arrogância para você estar colhendo, né? Será que você não tem sido arrogante com as pessoas? Será que não está te faltando humildade, né? Será que não está te faltando humildade? Quero dar boa noite aqui para o meu amigo Gui, meu amigo Guilherme, que entrou lá de Campinas. Ele escreveu: Rei, estou com saudades. Que Volta maravilha. logo para Campinas, você faz falta. Que Olha, saudade, Gui. Eu lembro de você todos os dias. Deus abençoe sua vida. Estou feliz que você está aqui. Boa noite, Isabel. Boa noite, Josmar. Boa noite a todos vocês que entraram. Estamos, como eu disse, no finalzinho da nossa live, mas ela vai ficar salva aqui. Minha amiga, você quer complementar mais alguma coisa a respeito dos 8 dos 8, obstáculos? né? E finalizaria para ser o 8. A minha agenda e a minha vida particular pode me fazer, me despermitir a enxergar um homem e uma mulher de Deus. E porque estamos tantos a todo momento ocupados com a nossa vida particular, Não né? temos Tão tempo, cheio né? nosso tempo minado e assim
é tão lúcido, é tão lindo, é um processo realmente. Eu quero assim, encorajar as pessoas que ainda não entenderam de algum modo, de alguma forma, o que Deus está falando ao seu coração, porque Ele, a todo momento, como a Renata falou, Ele fala através das coisas. Né? Então, ter esse olhar atento, né? A uma palavra de uma criança, a uma live que você entra. Eu acho que ninguém pode entrar numa live, ficar do começo ao fim e não levar algum ponto dela. Tem muitas coisas que pode não ter feito sentido para ninguém aqui assim, para alguém aqui dentro. Não, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Mas eu tenho certeza que alguma única coisa que seja o vá para o secreto com o Senhor todos os dias, né? Porque eu vejo muitos que sim, falam que servem, que seguem ao Senhor, mas não são capazes de destinar 1 hora, 30 minutos, que comece com 5 minutos do dia, se rendendo ao Senhor, porque através daí começará um processo de É transformação. isso. Ó, Não ó, é o verdade? Alexandre falou assim, ó, me faz muito bem escutar vocês. É Oh, maravilhoso. Obrigada, maravilhoso. Alexandre. Deus abençoe sua vida, viu? É isso. É sobre isso, né? E eu e a Cláudia, nós orávamos antes de começar essa live. E nós falávamos, Jesus usa as nossas vidas, que não seja nós que estejamos falando aqui, mas que seja o Senhor. Então é sobre isso, é sobre nos colocarmos o Senhor em primeiro lugar, né? Não só quando, igual a Cláudia falou, acordamos e oramos, mas é também parar um pouco do seu dia para ouvir alguém, para falar, para ligar para alguém para saber, olha, tá tudo bem com você, né? Tô te ligando só para dizer Deus te abençoe. É fazer algo desse tipo durante o dia, durante o seu dia todo, se preocupar com o outro, né? A Cláudia está falando sobre os seus próprios interesses, né? Não se preocupe só com você. É muito pouco se preocupar só com você. Olhe para o lado, veja que tem pessoas que também precisam de uma palavra sua, de uma atenção, de um tempo de qualidade, ou até mesmo do seu dinheiro, né? Eu sempre falo para você que aqui eu sempre falo sobre a lei da semeadura e da colheita, né? Oferte na vida das pessoas, né? Então, assim, que essa palavra dessa noite tenha ficado, né, no coração de vocês. Quer complementar mais alguma coisa, minha amiga, antes de eu agradecer a sua participação Oh, aqui? amiga, né? Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui, né? Que use realmente cada um desses intuitos, cada um desses sentidos, cada uma destas lives. Ainda vamos seguir, tem mais capítulos pela frente ainda, né? E se você não puder, na verdade, que se tiver alguém aqui ainda que não siga, a Renata siga. Tem conteúdos maravilhosos no canal dela. Mas esse encontro que ela faz tem sido assim revelador para muita gente. Eu tenho visto testemunhos, né, no grupo, participo de um grupo que ela participa, que ela, né, ministra sobre ele. E como é maravilhoso, né, esse caminhar e esse buscar encher os nossos potinhos e mantê-los cheios, né? Porque dessa maneira a gente vem, escuta uma live, lê um livro, vê um filme. Eu sempre falo, vai para um processo de imersão, a gente enche os nossos potinhos. Mas É quando a gente volta para o isso. nosso ambiente, para o nosso habitat, talvez aquele ambiente não seja a maneira como eu ainda quero que ele seja. Então, é você que tem que se revestir. É você que tem que buscar, né? Ser essa voz ativa, essa autoridade perante Deus. Nós temos a autoridade, Deus. Cristo já nos deixou aqui que faríamos obras maiores que a dele. Gente, já pensou eu conseguir ressuscitar um morto? Olha isso, que loucura. Porque se eu vou fazer obra maior que a dele, eu vou conseguir ressuscitar mortos também. Então eu preciso o quê? Eu preciso trazer Cristo para a presença o Espírito Santo para caminhar comigo, Cristo para caminhar comigo, para que esse poder me seja concedido também, Amém. né? E nos revelemos a cada momento, né? Amém. Amiga. Amém. Clau, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente para falarmos do 12º capítulo do livro A Lei do Reconhecimento. Foi uma alegria muito grande compartilhar, estarmos aqui juntas mais de 1 hora, né? Onde o Espírito Santo falou muito conosco, falou muito com cada um que está aqui. Tem muita gente escrevendo aqui, ó, que unção, meninas. Foi muito maravilhoso, fez muito bem escutar vocês. Que bom sabermos que a gente pode contribuir um pouquinho na vida de cada um de vocês. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui conosco. A Cláudia falou para que você me siga no Instagram, mas eu também quero indicar o canal da Cláudia. Ela é uma bênção na mão de Deus, ela, a família dela, o esposo, o filho.
Siga também a Cláudia. Eu vou deixar salva essa live tanto no meu Instagram quanto no dela. E continuem conosco todas as terças-feiras, às 20 horas e 5 minutos, que nós vamos aqui continuar ainda falando sobre o livro A Lei do Reconhecimento. São 31 capítulos, então nós temos uma longa jornada aqui pela frente. Mas é Muito isso. bom. Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe a sua semana, que hoje é terça-feira, estamos ainda no início da semana. Deus abençoe sua semana e que você possa, em nome de Jesus, colocar em prática algo que você aprendeu aqui hoje e que você possa parar um pouquinho do seu dia para escutar a voz de Deus, para orar, para ler a palavra, para fazer algo diferente, né? Se você tem tido resultados que você não está gostando, né? Você não tem gostado dos seus resultados, que você possa mudar então a sua plantação, para que a sua colheita seja diferente também. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe a sua semana. Estão perguntando aqui qual que é o seu Instagram, Clau. Ah, isso. É Cláudia Alves Mil Oficial. Esse mil é numérico. Cláudia Alves Mil Oficial. Né? Ele até aparece aqui em cima, viu? É isso. Então, até mais, gente. Um beijão. Tchau, Um Clau. Ô, beijo. Clau, vamos tirar a nossa foto? Para Sim, você finalizar os tinha falado, comentários aqui. olha. Boa. Prontinho. Muito bom, minha amiga. Deus abençoe sua Beijo. Deus vida, abençoe. sua geração, tá? Amém. Caminhe na bênção de Deus, viu? Amém. Eu recebo. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.